Se você já imaginou um dia que o Brasil pudesse voltar vários passos para o passado, tá aí a sua realidade. Brasil oscila entre a estagnação e a depressão, avaliam economistas. Consultoria aponta que, sem retomada em 2019, renda estacionada levaria a quadro depressivo. Estudo diz que a economia do Brasil está à beira de uma depressão. Desaprovação de Bolsonaro já supera a aprovação, diz pesquisa. Com 36,2% da população considerando a gestão de Jair Bolsonaro ruim ou péssima e 28,6% avaliando como ótima ou boa, pela primeira vez a desaprovação do governo superou a aprovação, contra a pesquisa da consultoria Atlas Político, divulgada nesta terça-feira 21 pelo El País. Sem fazer absolutamente nada, o governo começa a entrar numa depressão econômica. E se segure, porque a partir do momento que nós entrarmos em uma depressão econômica, vai faltar emprego para todo mundo e até os milionários irão começar a decair dentro desse país. É possível que nós vejamos caras que foram milionários a vida inteira de repente virarem pobres de uma reta em si. E é justamente porque a população começou a perceber isso. A aprovação de Bolsonaro desce cada vez mais, como jamais se tinha visto dentro da história brasileira, principalmente de um governo que deveria estar em lua de mel com seu eleitorado e principalmente de um governo que está iniciando. Bolsonaro convoca as pessoas às ruas para defenderem o seu governo, dizendo que não há mais forma de governar esse país. Divulgado no Twitter do Bolsonaro, nós vemos a seguinte frase: a hipótese nuclear é uma ruptura institucional irreversível com desfecho imprevisível. É o Brasil sendo zerado, sem direito para ninguém e sem dinheiro para nada. Bolsonaro convidou a população a dar um alto golpe de Estado. Ele está se colocando contra o próprio governo. E dentro dos grupos de WhatsApp voltados à defesa de Bolsonaro, se vê nitidamente as palavras de golpe de Estado e na dissolução do STF e na dissolução da Câmara dos Deputados e Senado. Não é impressão. Bolsonaro está com más intenções. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Não, Bolsonaro. A maioria da população é contra qualquer tipo de golpe de Estado ou qualquer tipo de encenação que você está pensando em sua cabeça doentia. Não, Bolsonaro. A maioria da população é contra você. Não, Bolsonaro. O Congresso Nacional e o STF estão ali justamente para fazer um equilíbrio de forças e fazer com que você não se transforme em um ditador sanguinário como você tem na sua cabeça. O problema é o seguinte, xará. Tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável, a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. 30 anos dentro do Congresso e Bolsonaro não aprende absolutamente nada. Não sabe como funciona a vida parlamentar, como funciona a vida dentro do Congresso Nacional. Não sabe negociar. Ele sempre achou e continua achando que ele é mais inteligente do que todos e por esse motivo ele não precisaria aprender absolutamente nada. E aí, o que acontece? Quando ele chega na presidência da República, ele não sabe fazer absolutamente nada. Ele nunca soube qual era a função do presidente da República e qual era o limite dos poderes desse governante. Acha que tudo, absolutamente tudo, vem de corrupção. No entanto, ele participou durante 30 anos dentro do Congresso sem fazer absolutamente nada. E é justamente esse funcionário público, esse deputado federal, que hoje chega dentro de uma presidência da República e tenta mandar como se o Congresso não existisse. Tenta cancelar todas as atitudes do Congresso. Foi um deputado nulo e vai ser um presidente nulo. Primeiro, porque chegou dentro da presidência da República através de um golpe de Estado e através de uma eleição ilegítima. Ele, que foi deputado durante tantos anos, ele deveria prezar pela democracia. No entanto, diante de todas as suas falas, sabemos que não é bem isso. Além do mais, ele que dizia que todos os deputados eram desonestos à exceção dele próprio, ele que dizia isso colocou todos os filhos nessa vida desonesta. Ou seja, será possível que ele acha que uma vida desonesta seria o adequado para a família dele?
Não, ele sabe muito bem que não existiam apenas deputados desonestos, mas ele sabe que ele preferiu não ser honesto, porque as próprias falas dele diziam isso. Que exemplo se tem nesse país para você ser honesto? Me diga um exemplo de uma autoridade lá no Planalto. Seria um bom local de teste de bomba nuclear, que eu sou favorável que o Brasil tenha um dia. Tá? Que exemplo você tem para você ser honesto, você ser decente, para você cumprir as leis, para você respeitar, para você botar a mão no peito enquanto estiver assistindo a tua bandeira nacional? Essa fala de Jair Bolsonaro já demonstra a índole dele e que ele não tem mais dúvida a respeito de ser honesto ou não ser honesto, porque ele sabe que não precisa ter exemplos, porque os exemplos que ele tem e que ele se espelha, ele não vê motivos para ser honesto. Com essa fala, ele sequer se toca que já que ele cobra tanta honestidade dos outros, o exemplo teria que vir dele e não ficar tentando se espelhar através de outros exemplos. Ele teria que ser o exemplo de honestidade. No entanto, ele demonstra com essa fala que ele já tinha decidido que ser honesto não valia a pena. Isso talvez explicasse muita coisa errada a qual a gente sabe que Bolsonaro vem se metendo durante toda a sua vida. Bobos somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Um deputado federal que inclusive decide algumas das alíquotas e alguns dos impostos que o cidadão deve pagar, de repente chega em rede nacional e diz que ele não paga impostos. Ele está dizendo que ninguém deve pagar impostos? É esse tipo de exemplo de honestidade que ele narra? É esse tipo de exemplo que ele pede para que as outras pessoas deem para ele? É esse tipo de exemplo que ele acha que ele deve ser? Eu pergunto numa boa, ele vive do salário dele? Eu não sei se ele tem renda por fora. Né? Não quero que todo mundo seja pobre, não sei. Mas ele vive do salário dele? 40%, no meu caso particular, 40% de imposto de renda, suponha. 30% de pensão alimentícia. Está passando para 25% de contribuição previdenciária. Está sobrando 5% para mim. Então o que acontece? Um parlamentar dessa situação, ele fica propenso a aceitar carinhos do governo federal. Um empresário amordaçado dessa maneira, ele vai partir para quê? Para sonegação. Nessa fala, esse sujeito explica a condição dele e diz que ele é corrupto, que ele aceita carinhos do governo, que ele aceita propinas. Ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo. E você veja que ele ainda incentiva que o empresário brasileiro não pague os impostos devidos. Ou seja, toda a população deve pagar. Todo mundo deve ser retido na fonte, mas o empresário não pode pagar. E ele, principalmente ele confessa que ele não é honesto ao dizer que ele aceita carinhos do governo, arranjando desculpas como se ele ganhasse pouco, como se, por exemplo, toda a população brasileira não ganhasse pouco. E aí ele se acha no direito de justificar as suas atitudes e o seu carinho recebido pelo governo como uma complementação de seu salário, que, coitadinho, é tão pouco. Deputado, o senhor disse que fecharia o Congresso Nacional, que o Congresso Nacional não serve absolutamente para nada. Eu vou fazer uma pergunta que certamente a população deve estar se fazendo, está querendo fazer ao senhor. Por que o senhor está no Congresso Nacional? Eu estou no Congresso por quê? Para não chegar um mau caráter no meu lugar. Eles podem confiar em mim. Pode confiar em mim, o meu voto é de vocês. E aí esse cara chega e coloca uma pérola em cima do bolo, mas uma pérola brilhante, sensacional. Ele diz que ele só é deputado para poder ocupar a vaga de uma pessoa que poderia ser desonesta. O senhor tem esperança, o senhor tem futuro, o senhor imagina, o senhor vê o Brasil em um lugar melhor, o senhor acredita nesse país? De que maneira o senhor enxerga o Brasil de todos nós? Só com crise, né? Não é com crise que cresce, essa palhaçada que a gente vê na imprensa por aí, né? Que a propaganda paga do governo, o dinheiro de você, contribuinte. Só com uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Eu fiz questão de repetir essa fala dele, porque essa fala demonstra exatamente a pessoa que ele é. Ele gosta e se alimenta do caos. E por esse motivo, ele cria o caos. Desde que assumiu a presidência da República, Jair Bolsonaro tem feito várias peripécias para tentar chamar a atenção da população. Nós temos visto coisas insensatas, coisas burras acontecendo. E aí, a economia que não se mexe porque estão preocupados em destruir o país e destruir todos os direitos dos trabalhadores brasileiros, o Brasil afunda em sua economia cada vez mais. E nós estamos entrando em uma depressão, o que significa dizer que o caos irá aumentar consideravelmente
dentro desse país. E quando chega o caos, com uma pessoa com as rédeas nas mãos deste país, que não conhece nada, que não sabe o que fazer, que não conhece de economia, que não conhece de liderança, que não conhece de país, é justamente essa pessoa que está no poder, é justamente essa pessoa que está criando o caos. E ele cria o caos quando ele vai lá e pede para a população brasileira ir defendê-lo, justamente porque ele não sabe o que fazer. Ele joga a culpa em cima do Congresso, ele joga a culpa em cima do STF. Simplesmente é uma coisa inaceitável o que está acontecendo com o Brasil. A população confiou num dos políticos mais corruptos da Câmara dos Deputados. Ele sempre esteve por trás de toda coisa desonesta que acontecia dentro do Congresso. Não, Bolsonaro não chegava nem perto dos deputados honestos que existem dentro do Brasil, e existem muitos sim, demonstrando nitidamente qual é a sua moral e a moral que ele conseguiu passar para seus filhos. Esses que vão herdar seu lugar dentro da Câmara dos Deputados e esses que vão corromper toda a política brasileira, que é necessário que nós extirpemos da nossa política para não deixar isso mais acontecer. É necessário que deixemos com que todas as investigações a respeito de Flávio Bolsonaro cheguem ao seu fim, e só vão chegar ao fim se Bolsonaro não estiver dentro do poder, comandando a Polícia Federal e o Ministério da Justiça e sendo o chefe supremo deste país. Bolsonaro briga com a própria sombra e fica tentando arranjar pretextos para fechar a Câmara dos Deputados e implantar sua ditadura tão sonhada que ele já vinha falando há muito tempo, desde que ele era deputado federal. Por isso é necessário que nós façamos urgentemente uma nova eleição. É necessário que nós derrubemos de vez esse sujeito. Muito melhor que nós enfrentemos essa condição de depressão econômica com alguém que saiba o que está fazendo. Quero Paulo Guedes fora, quero todos os militares fora, porque foram eles que quebraram e que demonstraram durante todo o tempo da ditadura militar que nunca tiveram capacidade para fazer absolutamente nada relativo à economia e para tomar conta deste país. Se Bolsonaro vai cair, é necessário que Bolsonaro seja substituído por algum presidente eleito, através de uma eleição legítima, sem um candidato preso sem qualquer motivo para estar lá, para que ele possa ter a liberdade de escolher e para que ele possa determinar que a população tenha também essa liberdade para escolher da mesma forma. Estão falando em impeachment para tentar manter o Mourão lá, mas não interessa que o Mourão fique lá, porque a população será prejudicada com uma reforma da aposentadoria que irá roubar a aposentadoria de cada cidadão brasileiro, que irá roubar o trabalho de cada cidadão brasileiro, que irá fazer com que o salário mínimo não exista mais nesse país e que não exista mais nenhuma regulamentação trabalhista. É isso que eles estão querendo, é isso que eles pensavam que Bolsonaro tivesse competência para fazer. Mas a farra continua, a farra dos cofres públicos, todas as chaves dos cofres do Brasil, todas na mão de um maluco que simplesmente está fazendo absolutamente tudo para destruir esse país, para entregar nas mãos de um outro país. Todas as nossas riquezas estão em risco. Todo o nosso país está em risco quando tem alguma pessoa que vai lá e, sabendo das suas deficiências intelectuais, das suas deficiências em função de uma formação como deputado de 30 anos inúteis, jogados fora de uma vida mal vivida, que não se aprendeu absolutamente nada a não ser coisas erradas, coisas ruins para prejudicar a população brasileira. Bolsonaro agora convoca pessoas como se ele fosse ungido por Deus, a pessoa que iria salvar este país. Estão vendo Bolsonaro de uma forma totalmente errada, e dentro das redes sociais, dentro do WhatsApp, nós estamos vendo pedidos para derrubar o STF, para derrubar a Câmara dos Deputados, onde Bolsonaro pretende governar sozinho um país que ele demonstra cada vez mais que nunca nasceu para administrar absolutamente nada. Seus filhos? Seus filhos envolvidos com crimes, com um monte de coisas que hoje estão aparecendo. Antes Bolsonaro praticava tudo isso, mas ninguém queria saber nada dele, porque ele era do baixo clero. Ele nunca foi um deputado significativo. Sempre foi uma pessoa que trabalhou nas sombras. Agora, Bolsonaro tenta se encontrar com a Globo, tenta fazer conchavos com a mídia tradicional para tentar se salvar de qualquer tipo de impeachment, tentar agradar as pessoas e sempre voltando atrás para tentar permanecer cada vez mais. Mas eu tenho certeza absoluta que a elite, sabendo que Bolsonaro é maluco, sabendo que Bolsonaro é instável, sabendo que Bolsonaro não consegue tomar conta de sua própria vida, a elite sim vai querer Bolsonaro para fora. Vão tentar fazer a reforma da Previdência para que Bolsonaro leve toda a consequência de todo o mal-estar que vai ser causado em função de retirar da população brasileira o seu direito à aposentadoria e os seus direitos trabalhistas. Vão tentar manter Mourão lá, porque Mourão não pode ter a antipatia da população brasileira, para que ele possa finalmente conseguir mais uma vez
ser alçado à presidência da República e defender os interesses do poder econômico brasileiro. E é por esse motivo que nós temos que ter eleições diretas dentro do país. E vão ser necessários somente 6 meses para que nós entremos na depressão econômica. E se nós entrarmos na depressão econômica com Bolsonaro nas rédeas, nós vamos sofrer muito mais do que qualquer pessoa possa imaginar dentro desse país. Porque nós estamos entrando num buraco sem volta, num ponto sem retorno. Tudo que Bolsonaro quer é tirar fotos, é fazer farra, é dar prêmios, é fazer prêmios para ele e para os filhos dele e para os amigos dele. Hoje nós vemos as pessoas que condenaram Lula sendo premiadas com vagas no STF. Hoje nós vemos que pessoas que prenderam Lula injustamente estão ganhando prêmios desse governo. Ou a população se move, ou nós entraremos num caos sem retorno dentro do Brasil. Enfim, eu falei tudo o que eu gostaria de falar. E a partir desse momento eu vou pedir para você clicar no joinha, para você compartilhar o nosso vídeo, clicar no sininho, para você receber comunicações cada vez que eu lançar um novo vídeo aqui nesse canal. E vou pedir para que você convide as pessoas e compartilhe nossos vídeos. Vamos tentar dezumbizar o maior número possível de pessoas dentro deste país. Até o próximo vídeo.